A guardiã da notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learn Institute. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais, confira agora mesmo. Personalização de carros é na Publisign. 011 3857 0002. Publisign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learn Institute. Agora, na Guardiã da Notícia, Publix com Gabi Tricânico. Publix Especial Eleições 2020. 18h07, horário de Brasília. Você está ao vivo na Rádio Guardiã da Notícia. Música, informação na palma da sua mão. Para você que nos acompanha pela nossa rádio em áudio e vídeo. aguardiadanoticia.com.br. E também mais uma live pelo Facebook da Guardiã da Notícia. Aproveita, corre no nosso Facebook, curta a nossa página, curtam o nosso Instagram, sigam o nosso perfil, que é _Guardiã da Notícia. Para ouvir no seu carro, basta conectar no Bluetooth do seu celular. Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios, agora pela tarde, ele que é pré-candidato a vereador em São Caetano do Sul,
é coronel, foi aposentado pelos bombeiros, uma pessoa muito importante aqui na região do Grande ABC Paulista. Seja muito bem-vindo, Coronel Drigo. Bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado, Gabi. É uma alegria muito grande estar nessa estrutura aqui que você constituiu, uma estrutura muito legal. Já estou sabendo que você pretende expandir. É muito bom ver uma pessoa que a gente conhece, a trajetória, que a gente gosta bastante, evoluir, crescer e estar sempre compartilhando com a população, informando a população, deixando todo mundo muito bem informado. Parabéns. Obrigada. Coronel Drigo, fala um pouquinho de como é que se deu essa sua relação com a política. Você foi dos bombeiros muitos anos, coordenou, né? Sim. Comandou os bombeiros aqui na região do Grande ABC, depois foi para a Central, lá na Sé. Conta Sim. um pouquinho para a gente da sua trajetória. Deus me deu a oportunidade de passar por trabalhar aqui no ABC. São 32 anos de corporação de polícia militar, dentre eles 24 anos no Corpo de Bombeiros, e desses 24 anos, 20 anos aproximadamente aqui na região do ABC, entre idas e vindas, nas minhas promoções, na grande maioria das minhas promoções, quando fui promovido a major, depois a tenente-coronel, eu fui para São Paulo e voltei, fui a São Paulo e voltei, né? Sempre Deus me abençoou muito nesse sentido, de me permitir que eu conseguisse trabalhar próximo à minha casa, à minha família, e desenvolver um trabalho bastante interessante aqui nessa região. Então, sou apaixonado, obviamente, aqui pela região. E esse contato com a política, embora eu nunca tenha... até pela profissão, por ser militar, na época militar da ativa, não poderíamos nos filiar a nenhum partido. Então eu nunca participei de política partidária, mas o aspecto político ele está sempre muito presente na vida de um comandante de bombeiro. Como eu disse, eu fui tenente, fui capitão, depois fui major, tenente-coronel, comandei, tive a grata satisfação, como eu disse, Deus me permitiu essa oportunidade de comandar o Corpo de Bombeiros aqui do ABC, são 12 estações de bombeiros divididas nas 7 cidades, né, atendendo todo tipo de ocorrência, incêndio, salvamento, resgate. Isso foi uma oportunidade, foi um presente realmente que me foi dado, e essa condição política ela é inerente ao comandante. Por quê? Não sei se todo mundo sabe, mas para que a cidade tenha uma unidade de bombeiro no município, há necessidade que seja feita um convênio entre o Corpo de Bombeiros, entre a cidade, o município e a Secretaria Estadual de Segurança Pública. E aí assina-se um convênio que rege direitos e deveres de parte a parte. Então, normalmente, a prefeitura vai entrar com o aquartelamento, viaturas, manutenção de viaturas, peças, alimentação para a tropa, e o Estado vai entrar com o homem, a previdência social, o treinamento, alguns tipos de viatura também, né? O que ocorre é que, por vezes, né, depois que o serviço é instalado, alguns municípios, eles esquecem que aquilo é uma obrigação e tratam aquilo lá como uma ajuda. Então, estou ajudando o bombeiro comprando uma viatura, estou ajudando o bombeiro fazendo isso ou fazendo aquilo, e aí cabe o papel do oficial, seja ele o comandante de que esfera for. Nós temos nossas prontidões, soldados, cabos, sargentos, que trabalham no regime de 24 horas, regime de prontidão, 24 horas por 48. Nessas 24 horas, eles dormem no quartel, eles treinam e, acima de tudo, eles atendem as ocorrências todas. Então, há necessidade de uma estrutura de alojamento, de alimentação e de equipamentos para atendimento das pessoas. Pois bem, quando há uma falha nessa situação, cabe ao oficial comparecer à prefeitura, à Câmara, ou onde quer que seja, e exercer seu papel de cobrar isso, e de solicitar que seja recomposto aquilo que foi pactuado no convênio, a fim de que se tenha um mínimo de dignidade para aquela pessoa que está trabalhando, servindo a população, protegendo a população, exercer a sua função maior, que é justamente essa proteção. E a escolha do partido, como foi? Bom, eu conversei com muitas pessoas lá em São Caetano e eu me filiei no PTB, é um partido com raízes históricas em São Caetano, né? São Caetano tem uma história muito bonita, né? Que até vai comemorar o aniversário agora dia 28 de julho, né? Mas nós tivemos 2 grandes prefeitos que fizeram a cidade de São Caetano se projetar no mapa do Brasil, né? O prefeito Braido, que era do PTB, e depois dele, e o Braido foi prefeito na década de 60, na década de 70 e na década de 80 intercaladamente, né? E cuidou de toda a infraestrutura da cidade. Posteriormente a ele, o prefeito Tortorello, que é um ícone na cidade também, é uma pessoa que foi muito benquista até hoje por tudo que ele fez, pela projeção que ele deu à cidade. Então, por conta desse histórico, isso já é um grande atrativo para o partido, um partido que tem raízes profundas lá. E pela conjuntura do município, é o partido que se apresentou com uma boa oportunidade de eu poder concorrer efetivamente e poder ser eleito e continuar servindo a população, que é o que eu faço desde que eu me conheço por gente. Você é nascido em São Caetano do Sul? Sou nascido em São Caetano do Sul, no Hospital Beneficência Portuguesa. Bem tradicional. Sim.
E por que você deseja ocupar uma cadeira no Legislativo de São Caetano? Eu acredito que eu tenho muito a contribuir com a população no sentido de trazer essa experiência de 30 anos de Corpo de Bombeiros no aspecto de proteção. E isso vinculado à segurança, mas não só a segurança. Eu digo que o grande problema do poder público é ele não se conversa, né? Então, quando nós falamos de segurança, nós temos que incorporar educação, temos que incorporar saúde, nós temos que incorporar todas essas nuances para que todo mundo converse e tenhamos condições de fornecer melhorias à cidade. E melhorias eu digo no sentido de envolver a população, né? Nós pegamos situações, bairros em São Caetano que são afetas a uma grande catástrofe, que são as enchentes, né? Eu entendo que há muito que se fazer nessas regiões. Óbvio que não é um vereador que vai resolver, porque são obras de infraestrutura, são obras, são ações que extrapolam a competência de um vereador, mas o vereador ele pode sim ser uma mola propulsora para que a população tenha condição, tenha voz de cobrar e de cobrar seus direitos efetivamente. Isso também está na raiz do povo de São Caetano, né? Veja bem que São Caetano, como segundo subdistrito de Santo André no passado, através do movimento emancipacionista, né, ele conseguiu a mobilização da população através do plebiscito e conseguiu transformar numa cidade que hoje é uma cidade pujante. Então a população tem muita força, desde que devidamente, eu não diria capacitada, mas envolvida, tendo aquela sensação de pertencimento. Politizada, Politizada, né? Quem mora em São Caetano tem orgulho de viver lá. Você conversa com as pessoas, sim. Elas um povo conservador, mas eles vivem a cidade, eles gostam da cidade, a avaliação. Ela é uma cidade diferente de todas as outras aqui da região do Grande ABC. Pois eu entendo que essa condição tem a ver também com a geografia da cidade, né? O tamanho da cidade, é uma cidade de 15 km², 150 mil habitantes, ou seja, podemos classificar como uma cidade pequena, né? Embora seja colado em grandes cidades, seja colado na capital. Mas isso gera uma sensação sim de pertencimento, uma sensação de talvez maior amor pela coisa pública, né? Cuida-se mais da cidade. E o que você pretende, quais são as bandeiras que você pretende levantar na sua campanha para convencer a população de que você merece o voto dela? Como eu disse, eu entendo que nós devemos fazer todas as esferas de governo conversarem, todas as instâncias, todas as secretarias e, óbvio, pela minha própria formação, eu vou ter que me concentrar efetivamente no que eu entendo que é a parte de segurança, seja a parte de segurança pública, que é uma coisa que preocupa muito a população em São Caetano, seja a parte de proteção. Segura? Eu entendo que ela já foi mais segura e que nós temos condições de retomar esses patamares. Em termos de segurança pública. Quando você fala em segurança pública, está falando em assalto, em roubo, esse tipo de coisa. Eu quero crer que isso, sim, tem condição de ser revertido e retornar a patamares do passado. Há necessidade de uma boa gestão nesse sentido, um bom aproveitamento. Nós temos uma guarda municipal com um efetivo bastante substancial, que tem a condição de ser aproveitada junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar e dentro de uma outra concepção de segurança também, o aspecto de defesa civil, né? Que é você conseguir trabalhar na parte de prevenção, as catástrofes, isso fugindo um pouquinho dessa parte de assalto e tal, mas tornando essa cidade uma cidade resiliente, uma cidade que tem condição de se precaver as catástrofes e, quando acontecer, tem condição de se levantar muito rapidamente, muito mais forte, inclusive. E qual a avaliação que você faz da atual gestão no seu município como morador de São Caetano do Sul? Eu gosto muito de São Caetano do Sul, e entendo que é uma cidade bonita por fora e que carece de uma melhora interna de gestão de recursos, de adaptação das nuances da cidade, politicamente falando, efetivamente, né? Nós temos uma cidade muito bonita, é aquela situação, você passa pela Avenida Goiás, você vê lá um posto de bombeiro bastante bonito, com viaturas ali e tal, mas efetivamente está tudo certo o que está acontecendo ali, nós temos tudo que é necessário, as viaturas estão em condição, isso pegando pelo exemplo do que eu acabei de viver, que era comandante do Corpo de Bombeiros, né? Mas isso se repete também nos postos de saúde, nos hospitais, acredito que em algumas escolas, inclusive. Então tudo isso, entendo que caiba uma melhor gestão para uma melhora constante disso e que a gente possa levar a cidade a patamares que ela já viveu anteriormente. Na sua opinião, qual é o maior problema hoje de São Caetano? O maior gargalo? O maior gargalo, eu ouço muito, nas conversas que nós estamos tendo mais próximo com a população,
o sistema de saúde de São Caetano, que todo mundo quer, muita gente fala, não, a saúde em São Caetano é muito boa, tal, ela não é muito boa. Quando você pega aquele que depende da saúde pública e chega num determinado hospital, num pronto-socorro, e tem que ficar aguardando na fila lá por mais de 1, 2 horas, não dá para se dizer, para um primeiro atendimento, para um primeiro diagnóstico, não dá para se dizer que isso seja um atendimento bom de saúde. Outra questão a ser levantada é a situação da segurança, voltando ali para o aspecto de segurança que havia me perguntado anteriormente, da segurança da mulher. É um município que carece, sim, de uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Isso que é uma bandeira que tem que ser levantada. Tem índices lá? Tem, sim, tem. Eu não vou saber te dizer agora de cabeça o número de crimes e tal, mas há público para isso, sim, há um público carente disso, e toda vez que tem que fazer alguma coisa, há de se recorrer às cidades no entorno, São Bernardo, Santo André, sendo que São Caetano já é cabível, sim, uma delegacia da mulher para dar atendimento especializado, aquela situação de acolhimento da mulher numa situação de fragilidade. Então, suas bandeiras vão ser segurança, né, tanto pública quanto saúde, né, que você já apontou. Segurança, saúde e educação é um tripé básico, sem querer ser clichê, mas há necessidade de se investir nisso. E quando se fala nessas 3 esferas, nesses 3 pés do tripé aí, entendo ainda que o mais importante seja a educação. Óbvio, não entrar na seara de grade curricular, ou coisa que o valha, mas trazendo para o meu aspecto, o que a educação tem a ver com segurança? Tem tudo a ver. Nós já temos, por exemplo, uma lei estadual, a Lei Lucas, que prevê que as escolas primárias e tal, tem que ter aulas de primeiros socorros, né? Isso gerou um grande banzé no início lá, porque entendia-se que o bombeiro tinha que dar aula nas escolas, seria impossível. Ou eu tenho o homem para atender ocorrências, fazer salvamento, atender incêndio, ou tenho ele dentro da escola dando aula. Agora, é possível se levar isso adiante? Eu tenho um efetivo de bombeiros que já se aposentaram, que estão na reserva, que tem mais de 30 anos de serviço, que podem ser aproveitados. A legislação permite isso? Permite. Hoje nós temos uma fundação de apoio ao Corpo de Bombeiros, a Fundabom, e através da Fundabom a gente consegue levar isso até as escolas. É questão de interesse público, de se procurar isso e efetivamente colocar. Uma adaptação na legislação, né? Então, a educação tem a ver com segurança, a saúde tem a ver com segurança. O que você gosta de São Caetano do Sul? Eu gosto do bairro que eu moro. Qual bairro que você Bairro mora? Fundação. Eu moro no bairro em que começou a cidade e no bairro que também foi o berço do movimento de emancipação da cidade. Eu gosto do meu bairro, eu acho em que pese muita gente entender que é um bairro precário por causa das enchentes e tudo mais, é um bairro ainda tranquilo, um bairro com características do interior, mas eu gosto da infraestrutura da cidade em termos de locais de diversão. A Avenida Kennedy também é um local onde aos domingos lá tem a Rua de Lazer, o Parque Chico Mendes. Eu acho que é uma cidade arborizada, é uma cidade gostosa de se viver e principalmente, como eu disse no início lá, aquela sensação de pertencimento, como se fosse efetivamente uma cidade do interior, né? Cidade pequena, não digo que todo mundo se conhece, mas a gente conhece muita gente nos conhece, e isso é bastante interessante para que a gente possa conviver bem e tenha aquela sensação de lar, efetivamente. E qual o lugar que você mais gosta? Escolhe um. Lá de São Caetano, que você gosta de ir em São Caetano. Eu gosto do Parque Chico Mendes, eu gosto de caminhar no Parque Chico Mendes, de correr lá no Parque Chico Mendes, eu acho que é um atrativo muito bom de lazer lá. E o que você não gosta em São Caetano do Sul? Eu não gosto de algumas situações em São Caetano do Sul. Eu não gosto, por exemplo, de ver meu bairro alagado no verão, né? Óbvio que isso não é uma constante, mas nós tivemos uma grande enchente em 2009, ficou praticamente 10 anos sem haver enchente, ou com enchentes menores ali, e em 2019 nós tivemos uma grande catástrofe, muita gente perdeu tudo, o patrimônio de uma vida ali. Então você passa por aquelas ruas e você vê o sofrimento daquelas pessoas colocando para fora móveis estragados, alimentos, é realmente patrimônio de uma vida. Isso eu não gosto em São Caetano. Uma outra coisa que eu também não gosto é o descaso de algumas pessoas com patrimônio público, como os monumentos, por exemplo. Eu tive a oportunidade de passar pela Praça da Matriz esses dias atrás, e como está chegando perto o aniversário da cidade, eu tive a oportunidade de verificar lá o monumento aos autonomistas, lá o livro. Eu achei que está muito mal cuidado. Então, alguns monumentos da cidade acabam sendo não tão cuidados. Isso, ao meu ver, sobre a minha ótica, é um problema, porque a pessoa que não preserva, ou o município, ou a cidade, o estado que não preserva sua história, não consegue antever seu futuro. E o que você não gosta em São Caetano? Efetivamente, essas situações. Um lugar. Um lugar que eu não gosto de São Caetano. Não, eu vou em todos os lugares de São Caetano. Em qualquer circunstância, eu vou. Até por força da profissão, eu tive que ir em muitos lugares. Então, um lugar que você, se não fosse a profissão?
Logo atrás da minha casa, né, do meu prédio, do meu apartamento, nós temos o terreno da Matarazzo ali. Aquele lugar, não é que eu não goste daquele lugar, mas eu acho que aquele lugar ele tem uma vocação, assim como aconteceu no bairro Cerâmica, para se tornar uma mola propulsora para a cidade. Veja bem, um terreno daquele tamanho, abandonado, largado, e que causa medo realmente, principalmente no período noturno, para as pessoas que eventualmente tiverem que transitar por ali, e se quebrar um carro, ficar a pé por ali, é um lugar que assusta. Então, é um lugar que eu não gosto efetiva daquele lugar da forma como está. Mas se bem tratado, aquilo pode ser uma nova mola propulsora, assim como aconteceu no Espaço Cerâmica. Qual é a São Caetano do futuro que você gostaria de viver e fazer parte da construção da história? Uma São Caetano tecnológica. Eu acho que a tecnologia é o que vai bancar não só São Caetano, como toda a região do ABC. Eu tenho 2 filhas, uma de 15 e uma de 10 anos. Eu crio elas na cidade e eu quero crer que a tecnologia será a solução para melhorar a situação da cidade, para gerar melhores empregos melhores remunerados. E toda a vocação que São Caetano já teve como cidade industrial, ela terá assim como um empreendimento tecnológico do futuro, em todas as áreas. Por que você merece ocupar uma cadeira no Legislativo Sâncio-Caetanense? Porque eu entendo que eu tenho muito a contribuir, né? Eu sempre fui um servidor público e acredito muito na força dessa palavra. Eu nunca fui um agente público, nunca fui um funcionário público, eu sempre fui um servidor público. Eu sempre me dediquei de corpo e alma ao que eu fazia na minha profissão, que era ser profissional do Corpo de Bombeiros, era ser oficial do Corpo de Bombeiros. Da mesma forma, eu entendo que eu terei essa dedicação como vereador e terei condições de fornecer o melhor que me for possível, dentro dos meios que me forem apresentados, para a população, devolvendo à população a confiança que ela vai me confiar. O que você achou da eleição ser adiada para novembro? Eu entendo que foi propício, dado o aspecto da pandemia, né? Nós não podemos brincar com uma coisa séria, não podemos forçar uma situação, e entendo que foi providencial, foi uma medida necessária. Como é que está a pandemia lá em São Caetano? As pessoas estão respeitando o isolamento social, Drigo? Então, a situação da pandemia, você vê bastante gente na rua, principalmente depois dessa incitação à retomada das atividades, que é necessária, diga-se de passagem. Muitas pessoas acabaram perdendo um pouco a mão, né? Se anteriormente havia pessoas desesperadas ali pelo isolamento social, tal, no momento eu vejo algumas pessoas abusando. Então há de se encontrar um meio termo aí, né? Há necessidade da retomada, sem dúvida, do comércio, das atividades, mas há uma necessidade de resguardo, principalmente dos grupos de risco. Então eu vejo algumas pessoas, inclusive idosas, entre aspas, abusando um pouco, né? Não é o momento para isso ainda. A coisa não está aquele liberou geral. Nós temos que tomar cuidado e as consequências dessa doença são muito graves, né? Nós tivemos na linha de frente logo no começo da pandemia e eu posso te dizer que eu vi coisas de fato chocantes ali, pessoas sofrendo efetivamente com isso. Minha esposa é psicóloga, está num atendimento online agora, atendendo várias pessoas, e dentre o rol de pessoas que ela atende lá, todo dia tem gente que perdeu pessoas próximas, né? Parentes. Você chegou a perder alguém irmão, próximo? Tio. Graças a Deus, não. Eu espero que não aconteça, rogo a Deus que nos preserve nesse sentido, mas até por conta desse contato efetivo da minha esposa atendendo essas situações, a gente sabe que a coisa não é brincadeira, não pode se brincar com isso. Tenente Coronel Drigo, a força do hábito. Coronel Drigo aqui ao vivo conosco, ele é pré-candidato a vereador em São Caetano do Sul pelo PTB, está contando um pouquinho da sua história, fazendo avaliações sobre o seu município. Ele pretende então ser vereador na cidade. Tem aqui uma pergunta, o que você é do Major Lino Marques, deve ser teu colega, né? O que você faria para melhorar na área preventiva de defesa civil e segurança pública em São Caetano do Sul? Ainda como comandante, eu lancei algumas sementes nesse sentido, né? Uma das ideias é que se leve a contento aquela situação dos VASBs, são os voluntários em apoio ao serviço de bombeiro. Em que consiste isso? Você capacitar as pessoas que estão naquelas áreas afetas a catástrofes, como por exemplo as enchentes, mas não só, né? E capacitá-las a antever esse risco, de forma que elas possam tomar as providências antes da catástrofe efetivamente e minimizar os danos causados. Essa é uma situação. Assim como nós podemos trabalhar com o aspecto do voluntariado, no mundo inteiro nós temos uma situação de voluntariado de bombeiro, mas voluntariado pessoa física. Não como acontece em algumas proposições de entidades querendo oferecer serviço e tal, até porque
porque o bombeiro, a legislação permite, o bombeiro tem capacidade, né, tem condições de promover esse voluntariado, capacitando pessoas de uma determinada região, treinando-as para que elas possam ajudar o próprio bombeiro nesse sentido, ou os integrantes da Defesa Civil. Essa é uma situação. Uma prática muito boa aqui na região do ABC, histórica aqui na região do ABC, que eu procurei retomar com todas as forças enquanto estava no comando, também é a situação dos planos de auxílio mútuo, os PANs. Na verdade, eu gostaria que isso fosse levar-se adiante, espero que meu sucessor leve isso à frente, né, de transformar os planos de auxílio mútuo numa grande rede integrada de emergência, unindo todos os planos de auxílio mútuo do ABC. O que são esses planos? É um pool de empresas de maior porte que tem condições de investir em equipamentos para ser utilizados dentro da sua própria empresa, ali tal, um caminhão de bombeiro para ser utilizado, por exemplo, dentro da GM, né, ou de uma outra empresa de grande porte, nós temos esses distribuidores de combustível, e numa eventualidade de um incêndio de maior porte, essas empresas se auto-apoiam sob a coordenação do Corpo de Bombeiros. Isso é uma experiência bastante rica, ela dá muito certo em algumas cidades do interior. Nós temos as cidades do Vale do Paraíba, que tem uma RENEM bastante forte, nós temos a região de Campinas, que tem uma rede integrada de emergência forte também, e aqui nós temos os planos de auxílio mútuo, que tendem a se unificar para que a gente possa fazer, né, e levar efetivamente à frente esse plano da RENEM. Então, isso são práticas já até antigas que precisam ser sempre como o fogo, não do incêndio, mas da churrasqueira, que a gente às vezes tem que dar uma ventilada para fazer o fogo subir, né? Muito bem, Coronel Drigo. Quem é o Drigo? O Drigo é um visionário que gostaria de contribuir bastante para levar adiante essa situação da cidade tecnológica, do município tecnológico, de ver crescer bastante a cidade, assim como toda a região do ABC, que é uma região pujante no estado de São Paulo e no Brasil. E é um bom pai de família, é uma pessoa bastante dedicada à sua família. Em primeiro lugar, eu sempre tenho Simone, minha esposa, as minhas filhas, a Lívia e a Amanda, que estão nos ouvindo, né? Gostaria até de mandar um grande beijo para elas. E uma pessoa que tem muito a contribuir pela experiência, pela vida pregressa, por tudo que carregou durante sua carreira, para continuar servindo a população. Dessa vez, de uma forma talvez até mais livre, porque dentro da caserna, e você conhece um pouco, nós temos algumas limitações, nós temos alguns regramentos. Quero crer que estando no poder, na política efetivamente, exercendo um cargo de mandato, eu tenha mais liberdade para levar adiante algumas situações que possam contribuir para a cidade como um todo. Qual é a São Caetano do futuro, então, que você gostaria? Como eu disse, é uma cidade tecnológica, efetivamente, em todos os campos. Por que você seria diferente dos vereadores que estão lá hoje? Eu entendo que a minha capacidade técnica, ela já foi, não desmerecendo ninguém é melhor do que ninguém, como ser humano somos todos iguais, mas a capacidade técnica já foi provada e comprovada. A técnica e acadêmica, eu terminei a academia, que é um curso superior, na sequência eu fiz a faculdade de Direito, depois fiz pós-graduação em Direito, depois fiz Engenharia Civil, estava concluindo agora uma pós-graduação em Civil também, e interrompi um pouco por conta da pandemia e por conta agora dos atributos da política também, mas futuramente eu pretendo retomar, que é a parte de avaliação imobiliária e tal. Enfim, além dessa formação acadêmica, eu tive toda a parte de gestão de verbas públicas, de bens públicos, e eu costumo dizer que a gente tinha que transformar o pouco em muitíssimo para devolver à população. Então, toda essa experiência carreada durante esses 30 anos de carreira, administrando a coisa pública, eu entendo que isso possa refletir, possa ser devolvido à população de uma forma, como eu disse agora, sem tantas amarras que a própria carreira nos impõe, de uma forma bastante efetiva e por isso eu entendo que seja merecedor, sim, da confiança da população e vou fazer jus a essa confiança, você pode ter certeza. 18h31, esse foi o Coronel Drigo, pré-candidato a vereador em São Caetano do Sul pelo PTB. Obrigada pela sua presença, passou rapidinho, né? Muito rápido. Nossa, eu olhei aqui o relógio, agora eu falei, meu Deus, vou. Boa sorte para você e suas considerações finais, por favor. Eu ainda volto aqui para contar histórias do bombeiro que você me cobrou numa outra entrevista. A gente vai falar no bastidor, a hora que finalizar
finalizar. Mas, mais uma vez, eu gostaria, de fato, de agradecer aí. É muito importante a gente poder fazer essa exposição ao público, dizer quem a gente é. No Facebook, ontem, uma pessoa, uma mulher me perguntou lá, Coronel, eu ouvi no Facebook, não conheço, gostaria de saber onde eu encontro seu currículo, né? Pois é, se for possível, se puder divulgar. Pode divulgar. Meu site é o Coronel Drigo, tudo junto, coroneldrigo.com.br. Lá, quem tiver interesse lá vai encontrar meu currículo, vai encontrar a minha experiência militar, inclusive com os elogios, com medalhas, as ocorrências, boa parte das ocorrências que eu atendi. As histórias. Algumas histórias estão todas consignadas lá. É um grande guarda-chuva da vida ali do Coronel Drigo. Muito obrigada, viu, Coronel? Boa sorte mais uma vez para você. E tomara, São Caetano é uma cidade muito querida aqui pra gente também. Muito obrigado, Gabi. Para você que nos acompanha, a gente encerra aqui pelo Facebook, continua a nossa programação no aguardiandanoticia.com.br, música e informação na palma da sua mão. Não deixem de curtir as nossas redes sociais no Instagram, que é _Guardiã da Notícia, no Facebook, no YouTube. Tem promoção rolando, o Luiz daqui a pouquinho fala tudo para você, corre lá para nossa rádio. Lembrando que às 8 horas da noite eu converso com o Reinaldinho, ele que é vereador em São Sebastião, vai fazer um balanço do seu mandato. Até já. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Saúde, beleza.